Presidente, gravação iniciada. Boa tarde, retornando do intervalo. Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, estamos retornando do intervalo. Já fizemos toda a pauta referente às tentações orais, acompanhamentos. Agora vamos seguir a pauta normal. Item 67, doutora Érica, já foi julgado. Item 68, doutora Vanessa, usina Moema, açúcar e álcool. E a Fazenda Nacional. Presidente, estou tentando colocar na pasta aqui o voto. Foi uma vista para o doutor Andrada, desse da usina Moema. Eu já estou colocando aqui na pasta a minuta do voto. Doutora Vanessa, o voto é o mesmo que que eu tinha pego? Você não mexeu não, né? Não, nesse eu não mexi. Deixa eu até confirmar aqui. Se você quiser, eu posso... Direto para a vista? Nesse caso, eu acho que o que tinha ficado divergente era com relação ao recurso do contribuinte, né? São dois recursos aqui. Isso. O recurso da Fazenda concede insumos. Os insumos que foram concedidos no... Você quer falar ou você quer que eu fale? Não, pode falar, doutora Andrade. Senão... Recurso da Fazenda concede insumos. Vou ler um trecho do voto onde foi dado o crédito em insumos. Os produtos químicos abaixo elencados são de suma importância no processo de fabricação do açúcar e álcool, levando em consideração que, sem a aplicação dos mesmos, as caldeiras poderão ter problemas de incrustação, excesso de sujeiras, resíduos na água tratada, podendo vir a causar danos materiais como explosão dos tubos, dos balões, etc., e comprometer o rendimento na produção de vapor e afetar setores diretos como moendas, preparo de caldo, geração de energia elétrica, fábrica de açúcar, etc. Então, com essa conclusão aí, que não foi contestada pela Fazenda, eu acompanho a relatora para negar provimento ao recurso da Fazenda. Quer votar em parte, presidente? Vamos votar primeiro da Fazenda. A relatora negou o provimento, acompanhada pelo doutor Andrada. Doutora Tatiana. Acompanho a relatora. Aqui também está muito trovão. Se vocês escutarem barulho, são trovões. Doutor Luiz. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Valcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Érica. Com a relatora, presidente. Meu voto com a relatora. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso especial interposto pela Fazenda. Agora, do contribuinte. Palavra relatora. Quer ir direto para o voto vista, doutora Andrade? Pode ser. A discussão é muito simples. Vou refletir para vocês a discussão para a gente pensar, porque eu creio que a gente não votou isso ainda. Toda a discussão é porque no pedido de ressarcimento do contribuinte, cujo deferimento foi parcial, a fiscalização na apuração da base de cálculo
alterou o regime de tributação do álcool, alterou corretamente para o regime cumulativo. Alterando para o regime cumulativo, glosou os créditos requeridos relativos a essa produção, também, obviamente, de maneira correta, né? Porém, não levou em consideração os valores pagos pelo contribuinte no regime da não cumulatividade. Aí vem uma discussão, né, se isso aí é uma compensação de ofício ou se isso aí é uma recomposição da base de cálculo. Assim, analisando do ponto de vista, por exemplo, do Simples, quando a gente exclui um contribuinte do Simples e leva para o regime normal, de apuração normal do imposto de renda, a gente aproveita tudo que foi pago ali. Tem uma norma da Receita, a Solução de Consulta COSIT 288 de 2019, que fala que você tem que fazer o recálculo lá, ver o que foi pago de PIS dentro do Simples e aproveitar na nova sistemática de apuração. Então, isso para mim não é compensação de ofício, é uma simples recomposição da base de cálculo do ressarcimento. Assim, nesse sentido, eu daria provimento ao recurso do contribuinte. Mas confesso que eu fiquei em dúvida, porque eu não lembro de ter discutido isso na nossa turma. Ainda não. Esse era o ponto que eu tinha ficado em dúvida também. A relatora está negando o provimento do recurso do contribuinte. Você está abrindo divergência? Doutora Andrada. Em tese, sim. Tá. Doutora Tatiana. Eu acho que a doutora Vanessa... Eu queria ver as explicações do doutor Andrada, realmente, porque isso é bem quando é feito o lançamento, né, doutor Andrada, que se faz esse trâmite de aproveitar o que já foi pago ou não. O que eu tinha entendido aqui é que não teriam havido pagamentos, por isso que eu neguei, mas... Até gostaria de ouvir o doutor Luiz sobre esse assunto, doutor Jorge, que o negócio é o seguinte, no lançamento de Simples, quando você exclui do Simples, a norma fala para aproveitar. Aqui foi um pedido de ressarcimento que o auditor fiscal concluiu, o álcool não pode ser apurado no regime da não cumulatividade, então esses créditos aqui você não tem. Mas na apuração do valor a ser ressarcido, ele não incluiu o que foi pago. Para fins de cálculo do crédito do ressarcimento, o que ele havia pago dentro da não cumulatividade do álcool. É essa a discussão. Essa discussão. Ok. A doutora Vanessa está modificando, então? Eu queria primeiro ouvir a discussão do doutor Luiz quer falar. Doutor Luiz quer. Doutor Luiz com a palavra. Presidente, na segunda sessão é muito comum esse tipo de discussão, porque nós fazemos a desconsideração da personalidade jurídica, quando ela realmente é devida, e tributamos a pessoa física, quando a pessoa jurídica simulou como a pessoa física simulou a existência de uma pessoa jurídica para se blindar frente ao fisco. Nós retiramos, levantamos o véu da simulação e buscamos o fato ocorrido. É unânime, nesse caso, a imputação, nós não chamamos de refazimento de base de cálculo, chamamos de imputação ao valor lançado, entendido como devido, aquele que o contribuinte tinha entendido como devido e recolhido. A gente só cobra a diferença. Veja, não se trata de compensação porque não foi uma opção do contribuinte de compensar. Ele não precisa fazer decomp, porque ele não estava entendendo nada como... Ele não entendeu aquele valor que ele recolheu como indevido. Quem entendeu fui eu. Eu disse que aquele era indevido. E aí eu estou cobrando um dele e não estou imputando o que eu disse que não era devido. Não faria sentido. Então, a segunda sessão pacificou isso. E eu acho aplicável aqui totalmente. É a minha colocação, presidente. Então, presidente... Já é o senhor votando mesmo.
Então, presidente, eu vou alterar o voto para dar provimento com base nesses A argumentos. divergência agora acompanha a relatora também. É porque o que eu tinha entendido é que o contribuinte queria descontar, não o que, agora eu relembrei aqui o voto, não o que ele havia pago, mas sim fazer uso de créditos que a fiscalização entendeu como indevidos. Era isso que eu tinha entendido, mas realmente com a explicação do doutor Andrade e do doutor Luiz ficou mais claro, então eu estou alterando o voto para dar provimento ao recurso, presidente. Eu não sei se seria de bom alvitre a gente dar provimento parcial, porque a gente não está verificando, isso é o argumento do contribuinte, o que ele pagou no regime não cumulativo não foi considerado, mas eu não tenho certeza de que realmente ele tenha pago isso, mas as instâncias anteriores negou o provimento ao direito, né? Não pela inexistência de pagamento, mas ao direito de aproveitar. Mas eu não tenho certeza, assim, pode até ser que tenha alguma coisa no processo, mas a gente não estudou esse ponto, que existe esse pagamento. Então, talvez fosse o caso de dar provimento parcial para aproveitar eventual crédito devidamente comprovado, né? Crédito de pagamento devidamente comprovado no regime da não cumulatividade. Talvez o provimento parcial, porque no pedido aqui do contribuinte está que se determine a revisão, né, do mérito com base nos paradigmas, e daí ele pede a nulidade ou a necessidade de recálculo das autuações lavradas com desprezo às importâncias recolhidas. Então, talvez um provimento parcial para determinar esse recálculo considerando as importâncias já recolhidas, né? Doutor Luiz pede a palavra. Tá mudo. Se eu peço a palavra e não abro o microfone, perdão. Por unanimidade de votos, dar provimento em parte ao recurso para imputar ao valor devido pela sistemática cumulativa eventuais recolhimentos efetivamente não, botar comprovadamente realizados. Comprovadamente realizados com base na sistemática não cumulativa. Perfeito, doutor Valcia. Gestão. Com a relatora. A relatora acata essa proposta. O doutor Jorge. Desistemos com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora, presidente. Também com a relatora. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial para... Doutor Luiz, podia repetir? Imputar ao valor devido pela sistemática cumulativa eventuais recolhimentos comprovadamente realizados de acordo com a sistemática não cumulativa. Perfeito. Ficou bom, gente? É isso. Item 69. Doutor Luiz Eduardo, recorrente Vita Pele. Bom, eu já colocarei 69, 70 e 71 na pasta compartilhada. Isso. Que trata-se do mesmo assunto, o doutor Andrada pediu vista de todos. Doutor Andrada, Só um minuto. Em relação ao processo anterior, doutora Vanessa, eu coloquei na minha pasta algumas anotações, você pode pegar. Eu só queria que não fosse para o lado de compensação de ofício, fosse para o lado de aproveitamento, de recálculo do ressarcimento. Por isso eu usei a palavra imputação, não compensação. Perfeito. É realmente o que o contribuinte pede no recurso. Imputação. Já disponibilizei na pasta compartilhada, peço 1 minuto para eu poder abrir na frente. Se cair aqui a conexão é porque se avizinha um temporal daqueles terríveis. Temporal de BH chegou aqui agora. Chegou em Brasília. Chegando aí. Dá para abrir, doutor Luiz?
Pode, por favor, já abri aqui. Presidente, eu vou só contar o caso para vocês. A discussão foi a seguinte: houve uma fiscalização grande, vários autos de infração da mesma empresa, houve vários problemas, a empresa ela pedia crédito de pessoa inapta, pessoa inexistente, crédito que não foi comprovado, e tem no meio disso daí uma situação que era específica. É claro, existia um bojo, mas para alguns períodos de apuração, a acusação foi apenas a de que cessões de crédito apresentadas pela empresa não foram prova de pagamentos de insumos porque não revestidos das formalidades previstas no Código Civil e na Lei de Registros Públicos. A contribuinte, e eu acho que esse é o único ponto que ficou para discussão, ela diz o seguinte: olha, eu tenho que dar validade a isso porque eu nem posso me manifestar sobre cessão de crédito. O meu credor me manda pagar para outro, eu não posso me negar a fazer isso, eu não posso participar dessa relação, e como é que eu poderia exigir dele que ele fizesse o registro disso em cartório? Impossível. Eu sou um terceiro obrigado a pagar. E eu estou dizendo, paguei para ele, tem um documento aqui do meu credor dizendo que era para pagar para terceiro. Bom, então eu conheci, o recorrido não aceitou a cessão de crédito sem o registro público, afirma que existem algumas comprovações, mas não em todos. E ele alega que fez cessão de crédito e traz algumas comprovações, nenhuma delas com registro público. Então, nada disso foi aceito pelo recorrido. No paradigma, tratando da mesma recorrente, da mesma investigação fiscal, quando foi feita a cessão de crédito, foi aceitado o documento apresentado sem as formalidades. Para mim, é claro que eu devo conhecer. No mérito, eu olhei o artigo 288 do Código Civil, que diz que a cessão de crédito é ineficaz em relação a terceiros se não se celebrar mediante instrumento público ou reconhecimento de firma. O dispositivo, na minha leitura, ela diz respeito às partes da relação comercial, ou seja, a cessão prescinde da anuência do cedido, que é o recorrente. Portanto, ele não pode exigir qualquer formalidade. Terceiros a que se refere o Código Civil são terceiros interessados no patrimônio do cedente. Imagina, doutor Andrada, ele tem que pagar um cafezinho para o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo diz ao doutor Andrada, doutor Andrada, não paga para mim não, paga para o doutor Valdir. Se eu sou credor do doutor Rodrigo, eu disse, alto lá, você vai receber o cafezinho sim que você está devendo para mim, não pode passar isso para o Valcir, tem que pagar para mim. Então, o interessado, ele é aquele que tem uma relação não com o cedido, que é o recorrente, mas com o cedente. Ele não pode abrir mão. Então, esse terceiro interessado no patrimônio do cedente. No caso fisco, ele é interessado no patrimônio do cedido. Por quê? Porque ele não tem legitimidade para reclamar um crédito comercial. Então, é o patrimônio do cedido que estaria sendo protegido? Não, porque ele fez o pagamento que ele faria a qualquer um. Nesse caso, somente foram trazidas algumas comprovações.
e como o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, eu voto por dar provimento em parte ao recurso do sujeito passivo para afastar as glosas que tiveram sido fundamentadas unicamente, somente, no não reconhecimento das cessões de crédito por falta de formalidades no registro, ou seja, de instrumento público, e para as quais tenha sido apresentada carta de fornecedor, que é denominada notificação de cessão de crédito, comunicando que o pagamento deveria ser feito para um terceiro por eles escolhidos. É como voto, presidente. Doutor Andrada. Essa é uma questão complicada. Eu acho que é a primeira vez que eu voto aspectos relacionados a formalidades relativas à cessão de crédito. Mas eu dei uma analisada geral no processo e considerei... nós votamos 2 processos desse mesmo contribuinte em fevereiro de 2018. O Dr. Luiz até participou dos 2. Mas, repito, a gente não entrou na formalidade da cessão de crédito, o Dr. Luiz está entrando agora. Mas, na oportunidade, eu fui o voto vencedor, a doutora Tatiana era a relatora, e eu neguei de forma mais abrangente o direito do contribuinte sem discutir as formalidades da cessão de crédito. Eu tive... A minha convicção aqui, no sentido de abrir divergência ao voto do Dr. Luiz, é mais no sentido de tão ruim que é a situação desse contribuinte para tentar demonstrar os créditos dele, que ele, na verdade, que se descobriu foi um punhado de coisas que ele fez. Na verdade, como o Dr. Luiz bem disse, ele alegou cessão de crédito de muitas coisas e comprovou somente parte, né? Estou dando essa partezinha. Exato, o Dr. Luiz está dando dessa parte. Eu para mim, ao contrário do Dr. Luiz, eu acho que o artigo 288, que a Receita Federal é um terceiro em relação ao contribuinte nessa situação. Né? Porque o ressarcimento o crédito vai ser reconhecido, o ressarcimento vai ser autorizado pelo ente público. Então, eu sem muita convicção, porque o voto do Dr. Luiz realmente está muito bem fundamentado, mas eu vou abrir divergência para entender que a necessidade desse registro, né, nos termos do artigo 288 do Código Civil, né? Código Civil ou Código de Processo Civil? Código Civil, né, Dr. Luiz? Código Civil, doutor Andrade. Código Civil, isso. Então, assim, com essa simplicidade, com eu acho que a situação desse contribuinte aí não merece tanta fé nesses documentos que ele registrou. Né? Mais ou menos isso. Com a devida vênia ao Dr. Luiz. Presidente, eu só quero ressalvar que sobre esse contribuinte, fatos semelhantes, não de cessão de crédito, eu fui relator na segunda sessão para pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa. E eu concordo com tudo que o senhor colocou. O único ponto que eu queria deixar claro é que, como o cedido, ele não é nem o cedente nem o cessionário, ele é um terceiro cedido, ele não pode anuir, ele não pode se meter, ele não poderia exigir essa formalidade. Perfeito. Doutor Andrade divergiu negando o provimento do recurso. Doutora Tatiana. Presidente, eu acompanho o relator. Doutor Valcir. Com o relator, eu gostaria de parabenizar o doutor Eduardo
pelo cuidado que teve, naquilo que teve a demonstração, a comprovação, ser parcial o provimento. Então, nesse sentido, doutor Andrada, eu entendo as suas razões com base no Código Civil, só que na esfera tributária, se a gente constata, se tem documentação, acho que é a questão de atender o requisito lá de instrumento público, instrumento particular, respeito às solenidades do artigo tal, acho que não se faz necessário desde que a autoridade administrativa fiscal comprove que foi feita a cessão. Doutor Jorge. Vou acompanhar o doutor Andrada, já votei na sessão baixa pela necessidade do registro, acho que é uma segurança, tendo em vista que ele está tomando crédito em relação a isso, mas também o voto do doutor Luiz está muito bom, tem que analisar melhor, mas em princípio eu acho que tem que haver o registro, acompanha a divergência. Doutora Érica. Eu acompanho o doutor Luiz, pelo Doutora provimento Vanessa. parcial. Acompanho o relator também, presidente, ficou muito claro no voto. Tem uma dúvida. Andrada, aquele da Vitapele, doutor Luiz, para vocês dois, doutor Luiz não adentrou a esses requisitos, né, específicos. O voto foi da doutora Tatiana e eu fui o redator, né? Na verdade, a gente não aprofundou nessa questão. Não, mas é porque o assunto lá era pagamento à pessoa inapta. Era outro, é porque foram vários anos com várias acusações. Era outro... Uma das a glosa que estava sendo discutida lá era quando é que você considera a pessoa inapta? Se é depois da publicação ou se é desde sempre. Aí a gente viu que lá, além de ter sido declarado, eu sei porque eu tive que estudar esse caso para não ser incoerente. Né? Aí a gente entendeu o seguinte, olha, não foi somente ser inapta essa pessoa. Se mostrou que ela nunca teve endereço, se mostrou mais aquilo, então desde lá ela nunca apresentou declaração, então a gente deu efeitos ex tunc. Perdão, é só isso, presidente. Doutor Andrada, pode me corrigir, por favor. Deve ter alguma legislação que realmente eu não conheço a legislação. Votando aqui não contradiz aquele voto, só para confirmar. Uma vez o doutor Cartacho pediu para eu fazer um arrazoado para ele sobre essa parte toda, os apanhados das ienes da Receita. De todas as ienes que tratam de cessão, e várias outras coisas. Que a evolução daquelas ienes, que eu falei 600, 900, 1.300. Eu não me lembro exatamente desse estudo que eu fiz. Mas pela explicação minuciosa aqui do Dr. Luiz, deu para decidir já. Voto com o relator, né, Dr. Luiz. Eu voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao recurso passivo, recurso especial do sujeito passivo, para afastar as glosas fundamentadas unicamente no não reconhecimento das cessões de créditos por falta de formalidades de registro, para as quais tenham sido apresentadas cartas de fornecedores, comunicando que o pagamento deveria ser feito para um terceiro por eles escolhidos, exatamente como no dispositivo. Vencidos os conselheiros Andrade e Jorge, que negavam o provimento. Os dois são iguais, doutor Luiz? 77071? Exatamente iguais. Nós tínhamos votado os outros na sessão de setembro e ficaram esses três que tinham essa peculiaridade. Então, item 71, exatamente o mesmo resultado. Então, item 69, já dei o resultado para proclamei. Item 70, exatamente igual. Item 71, exatamente igual também. Item 72, recorrente ao PIN Equipamentos. Interessado em fazenda, doutora
Eu acho que esse aqui, só pela ementa, já mata a situação. Vou ser rápida. Então vamos que hoje o doutor Valcir tem compromisso. O doutor Jorge tem compromisso. Então tá, aqui é um recurso especial, né, do contribuinte, quanto àquela que a questão é o pedido de compensação débito de terceiro sistemático anterior, homologação tácita e impossibilidade. Isso aqui a turma já decidiu por unanimidade, né, para essa questão do crédito de terceiro, então eu estou negando o provimento ao recurso especial do contribuinte. Eu cito até o último acordo aqui, 9303-009-276. Então eu nego o provimento ao recurso do contribuinte. Sendo rápida. Doutor Andrada. Acompanha a relatora, presidente. Doutora Tatiana. A relatora. Doutor Luiz. Com a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Acompanha a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho também. Também acompanha a relatora. Expressa a disposição de lei. Item 7.3, doutor Jorge, recorrente Cargill e Fazenda. Já votamos, presidente. Já votamos. Então, esse da Érica ficou NPU, né, presidente? O anterior. Da Érica foi negado provimento por unanimidade. Ok. Agora é o item 7.5. 7.3, voltamos. Por que nós votamos antes 7.3, hein? Não lembro. Nós Por causa voltamos. da presença da Semiramis. Para assistir, aquele que não apareceu a imagem nem tinha o fone dele. Que acompanhamento, presidente. Imagem sem volume. Fantasma na sala. Exatamente, só daqui pra cima. Chegou um momento que teve uma dúvida e ele não respondeu também. É do período da ação judicial. Do pedido. Chegou e sumiu. Item 7.4 já foi. 7.5. Doutora Vanessa, 7.5. Recorrente Fazenda. Interessado, construtora Framing Camp. Está em vista. Tá bom. 7.5, presidente, já está na pasta, para uma vista para a doutora Tatiana. Eu estou... Deixa eu recapitular aqui. Eu estou tentando abrir aqui o meu VPN, que ele caiu. Só um pouquinho. A doutora Vanessa negou o provimento de recurso da Fazenda. Doutora Andrada. Divergiu para dar provimento. Divergiu para dar provimento. A doutora Tatiana em vista. Aqui a questão é a compensação de ofício, né? Que é a discordância do contribuinte. Então, eu vou só ler a ementa para relembrar como é que ficou o meu voto. Não se pode impor compensação de ofício ou reter valores passíveis de ressarcimento nos termos do parágrafo único do 7.3 da Lei 9.430, combinado com o parágrafo 4º do artigo 8.9 da IN 1717 de 2017, quando os débitos do contribuinte para confisco estiverem com exigibilidade suspensa nos termos 151. Aí eu reproduzi aqui também o acórdão do STJ, né? Julgado em repetitivo. Doutora Andrada pediu a palavra. Perfeito. Doutora Andrada? Doutora Tatiana, como vota? É que eu fui ver que tem uma decisão já do STF em sede de repercussão geral, né? Que é o RE 917285, né? Que ele discutiu efetivamente a compensação de crédito, né? Nessa linha. Então, o STF reconheceu a repercussão geral de disputa sobre a compensação de ofício de crédito de contribuintes da Receita Federal com débitos não parcelados ou parcelados sem garantia. Aí nessa linha, o tema 874, né,
trouxe a seguinte tese, que é inconstitucional, por afronto ao artigo 146, inciso 3b da Constituição Federal, expressão parcelada sem garantia constante para fundo do artigo 73.9.430, incluído pela Lei 12.844, na medida em que retira os efeitos de suspensão de atividade do crédito tributário previsto no CTN. Então, na verdade, o que o STF ele reconheceu realmente é a inconstitucionalidade da possibilidade de a Receita Federal reter, né, para fins de compensação de ofício, aqueles débitos que estejam sob exigibilidade suspensa, né? Então, assim, aí eu trago aqui, quer ver? Foi por isso que eu pedi vista, na verdade, porque eu lembrava dessa decisão que foi dada pelo STF, né? E é justamente o ponto aqui que a gente está discutindo, porque os débitos estão sob atividade suspensa. Então, esse que foi publicado em outubro, agora? Tem um RE 917285. Esse. Né? Então, por conta disso, porque é recente também, né? Eu acompanho a relatora. Doutor Andrada, pedindo a palavra. Presidente, estou pedindo a palavra. Eu coloquei também as observações na minha pasta, porque como a doutora Tatiana pediu vistos, eu também dei uma analisada novamente no processo. Eu coloquei as anotações aí na minha pasta dele. O problema é que eu vejo que aqui, eu continuo com o meu entendimento, mas o problema é que eu vejo que aqui não é essa situação nem do RESP, que a doutora Vanessa citou, que é o RESP 1.213.082, e esse aí que a doutora Tatiana citou também, não é a situação aqui do processo. A situação do processo, para deixar bem claro, o contribuinte fez a apuração da COFINS como se ela fosse trimestral igual ao imposto de renda e contribuição social. Então, ele pagou no trimestre de janeiro a março, ele pagou o total em março. O total da COFINS em março. Aí, ele foi autuado, e o auditor fiscal foi lá e cobrou janeiro e fevereiro. E não compensou o valor pago a mais em março. Né? Em março ele pagou a mais e não compensou. Então, é dessa compensação de ofício que nós estamos falando. Não é aquela compensação de ofício, tanto do RESP... A do RESP é aquela compensação de ofício que a Receita Federal está autorizada a compensar de ofício os créditos do contribuinte objetos do pedido com débitos pendentes de outros períodos de apuração do mesmo contribuinte. É aquela situação em que o contribuinte tem um crédito, né, em vez da Receita devolver o crédito em espécie para o contribuinte, faz a compensação de ofício de débitos que ele tem. É isso que o RESP trata. Esse recurso extraordinário da doutora Tatiana eu não tinha observado, não cheguei a ler, mas pelo que ela relatou aí também é coisa parecida, né? Não, doutora Tatiana, é situação diferente. Poderia explicar novamente? Então, a situação que o STF considerou foi aquela situação que o contribuinte... Deixa eu pegar aqui, doutor Andrada. O contribuinte, ele pede... Aqui, ó. Deixa eu ter... É compensação de ofício de crédito de contribuintes com débitos não parcelados ou parcelados sem garantia. Assim, é uma hipótese, ok, mais restrita, tá? Então, acho que o senhor tem razão também. Só que como... Então, aqui seria imputação de pagamento, não compensação. Isso. É isso? A hipótese, então, é outra, né, doutora Vanessa? Que eu estava com a hipótese de autoridade fiscal, na verdade, efetuar uma retenção, né, do tributo quando do pedido do ressarcimento, mas não é essa a situação, pelo que o doutor Andrade está colocando, né? Aí, se for a situação de imputação, se ele... eu tenho que considerar o que ele recolheu a maior em março, digamos assim, para abater os valores que vão lançar. Aqui um pouquinho diferente daquele outro que a gente votou anteriormente. Aqui, o recurso, inclusive, é a possibilidade
a obrigatoriedade da fiscalização compensar esse valor de ofício. Isso que subiu, não é isso? Aproveitar esse valor de ofício. Aqui, o auditor chegou e falou, olha, em janeiro você devia 1.000, não pagou nada, eu lancei 1.000. Fevereiro você devia 600, não pagou nada, lancei os 600. Março, você já pagou o suficiente. Ele não se preocupou e falou, olha, em março você pagou 3.000 e devia só 1.000. Eu vou aproveitar esses 2.000 para quitar o janeiro e fevereiro. Na verdade, é o seguinte, se eu estivesse fazendo a fiscalização, eu aproveitaria. Eu não tenho dúvida, eu fiz isso algumas vezes. Eu fazia uma planilha anual e fazia uma compensação de ofício. Mas não existe norma obrigando a fazer isso. Essa é a questão. Ele é obrigado a fazer essa compensação de ofício? Eu penso que não. Por isso que a PGFN, no recurso especial dela, ela alega que a legislação de regência não autoriza a compensação de ofício em sede de lançamento de ofício, por se tratar a compensação de espécie de procedimento de iniciativa do sujeito passivo, que, contudo, não significa o não reconhecimento do direito creditório, pois este poderá ser objeto de declaração de compensação. Aí que eu fiquei na dúvida se era questão de autoridade fiscal reconhecendo que existisse esse crédito do contribuinte, ficar obrigada a descontar desse débito, salvo naqueles casos em que a contribuinte tem o crédito, pode pedir o ressarcimento e o débito está com exigibilidade suspensa. Aí não, que foi nesse sentido o meu voto, né? Eu acho que a gente já votou uns casos semelhantes, não foi? Doutora Vanessa, minha observação em relação ao seu voto é só que entendo que o RESP não se aplica. Tá. Essa fundamentação não é pelo RESP. Né? Seria em decorrência de direito. Do direito. Não de cumprimento do RESP. Eu vou retificar até meu voto aqui, porque eu também entendo que o RE, bem como colocou o doutor Andrada, colocando as hipóteses, né, recordando a hipótese, que eu fiz isso daqui já faz um tempo, realmente também não se aplica, tá? Mas eu acho que eu acho que a gente já julgou um caso semelhante que realmente não há previsão legal, mas por paridade de tratamento, né, de procedimento, né? Que acho que a gente considerou isso, se eu não me lembro, eu me lembro mais ou menos que a gente considerou assim dessa forma, né? Que como a fazenda, o fisco, a autoridade fiscal, ela pode compensar de ofício em determinadas situações. Então, se o contribuinte tem crédito também, ele poderia também ter esse direito de ter a compensação de ofício, mas... Então, presidente, eu mantenho a divergência, ficando bem esclarecida a situação, eu mantenho divergência, até entendo justiça na situação, mas não tem obrigação de fazer a fiscalização. Que eu quis citar o RESP é só para demonstrar que a fiscalização não tem obrigação, como o doutor Andrada colocou, mas que não é ilegal essa compensação do crédito que a autoridade administrativa faz. Então, eu só vou deixar o RESP na fundamentação como título de reforço, e não como sendo aplicável pelo 62. Na verdade, aqui é imputação. Obrigado. Doutor Luiz, votando. Desculpa, presidente, ainda só para concluir meu voto. Achei que a senhora tivesse concluído, já acompanhando a relatora. Então, assim, pelo que eu entendi, não, é mais porque houve o esclarecimento bem colocado aí pelo doutor Andrada, né? Então, assim, aplica-se pela inteligência, né, dessa decisão, né, doutora Vanessa? E aí a paridade de tratamento, né? Então, eu acompanho a relatora nesse sentido, presidente. Estamos concluídos, doutora Tatiana. Doutor Luiz. Só um minuto, presidente. Eu estou vendo aqui uma questão que, para mim, é importantíssima.
de conhecimento. Doutor Luiz, para facilitar, eu acredito que o 203, 12, 277 comprova. Né? Assim, Não, justamente esse não comprova. O segundo, eu estava vendo agora. Deixa eu explicar por quê para vocês, tá? Bom, aqui o que aconteceu foi, se ele recolheu em março e o fiscal lançou janeiro e fevereiro, na impugnação ele está alegando, olha, eu não deixei de recolher janeiro e fevereiro, está recolhido em março. E aí a lide se estabeleceu. Então trata-se de discutir imputação ou não. O que me pareceu no 203, e aí eu peço, por favor, eu fiz isso em segundos, e aí, por favor, leia junto comigo, me pareceu que no 203 estava se discutindo o critério de tributação de variação cambial para imposto de renda, PIS e COFINS. E variação cambial, a lei expressa, diz que você escolhe ou é competência ou é pela data líquida na realização, que é um caixa, né? E aí, é claro, se eu opto por caixa, se compensam variações positivas e negativas. Se eu opto por competência, quando é positivo eu tributo, quando é negativo a base de cálculo é zero, não posso compensar. Uma coisa é base de cálculo, outra coisa é pagamento. Variação monetária é uma situação excepcional que tem. Não é a situação de imputação de um pagamento feito a destempo. Sim, mas a pergunta que eu faço é se não houve um lançamento que não aproveitou o excesso de pagamento de um para o outro. Porque a variação realmente... É que o excesso de pagamento aqui é um ponto em discussão. Não existe excesso de pagamento porque a lei diz que quando eu tenho variação positiva, tributo, quando tem negativa, não compensa. Mas diferente do outro que disse, olha, eu paguei aquele crédito. Situações muito diferentes, na minha opinião. Mas aqui eu entendi que a situação é diferente nesse 203, mas a discussão que é a mesma que a Fazenda trouxe, de que eventuais recolhimentos, eventuais excessos de recolhimentos devem ser aproveitados pelo contribuinte por meio de procedimento próprio, em vez de empregados para redução dos valores lançados. Isso que eu entendi. Esse 203 não se refere à ação judicial, tanto que... Mas que tem variações cambiais. Vamos lá, no 203 eu estou lendo aqui a folha de número 12, que é onde tem a palavra excesso. De resto, não tem excesso. Eu procurei onde é que tinha excesso para compensar. Sendo mensal, o período de apuração do PIS e da COFINS devem ser comparados ao final de cada mês as cotações das moedas envolvidas em cada contrato, de modo a definir-se, no momento em que concretizado o aspecto temporal do tributo, que é o final do mês, se ocorreu variação monetária ativa ou passiva. No primeiro caso, há incidência, no segundo, não. Portanto, nesse caso, não houve recolhimento a maior em lugar nenhum. Segundo, o próprio lançamento. O que ele está dizendo é que eu não posso compensar uma variação ativa com uma passiva. É uma discussão totalmente diferente da do recorrido. Na página 12, doutor Luiz, mais adiante, só vou colocar para ver se o senhor entende da mesma forma ou não, tá? Acho que eu não estou alcançando. Olha a página 12. Olha, por fim, a questão do pagamento indevido. Oi? Se comprovado o pagamento devido, é aí que a senhora está lendo? Isso. Esse parágrafo que fala do pagamento indevido e se pode ou não a fiscalização proceder de ofício ao encontro de contas, deduzindo os valores a lançar eventuais recolhimentos a maior. Ali é que eu entendi que... Tá certo, tá certo. Olha,
ele, em hora nenhuma, está discutindo isso. Porque o que ele diz no parágrafo anterior é que não houve recolhimento a maior. Porque você não pode compensar uma variação passiva com uma ativa. Aqui ele faz um obterdicto. Aí eu vou dar de barato que esse obterdictum seria aplicável sempre, e aí a gente conhece sim, eu retiro a questão do conhecimento, presidente, e vou acompanhar a relatora pelas conclusões, entendo aqui, doutor Andrada, que não é uma compensação, é uma imputação exatamente como aconteceu no processo anterior. Acompanhe pelas conclusões. Doutor Valcir? Com a relatora. Doutor Jorge? Com a relatora pelas conclusões. É imputação, não compensação. Né? Doutora Érica? Com a relatora, presidente. Eu estou votando com a relatora. Então, por mais votos, negócio o provimento do recurso da Fazenda, vencido o conselheiro Andrada. Doutor Andrada, 7-1, nunca tinha visto isso. Acontecer com o senhor, comigo já aconteceu várias vezes. Já aconteceu várias vezes. Recentemente, talvez menos, mas no começo tinha muito. Gente, na antiga composição de 10, eu levava de 9-1 direto. Meu primeiro voto que eu relatei na Câmara Superior como substituto, eu perdi de 9-1. E o doutor Barreto foi gentil, ainda perguntando se eu gostaria de mudar meu voto. Eu disse, não, senhor, vou manter meu voto. Já me foi perguntado isso algumas vezes na Câmara Superior, o doutor Luiz lembra. Algumas vezes eu mudei, outras eu não mudei e hoje é vencedor. Sim. E tem 7,5. Doutor Luiz Eduardo. Não, Itaú Liso, já foi. Tem 7,7, doutora Érica. CEMIG. Interessado Fazenda. Impedida não, né? Não. Se CEMIG parar de fornecer energia para a senhora nem participa dessa reunião aqui. Nossa Senhora. Esse recurso aqui também vou ser rápido, porque é um caso já era aquela questão da compensação se equivale a pagamento. Érica, temos 2 Tatianas na sala. Sério? Gente, vocês estão Mas eu não consigo expulsar, não tem jeito. Não tem jeito de expulsar. Gente, eu tô aqui. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Tá, porque caiu minha internet. Para mim também tá caindo. Você eu não sei se é a internet ou é o programa. Então, para não confundir, a gente vai ter que sair atrás de novo, então. Todos? Tá bom. Porque parece que tem mais componentes do que o... Então, presidente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, a gravação e começar a... saiu, tá bom. Tá ok agora? Gente, eu nem mexi. A doutora Érica... Qual item, desculpa? Eu tô perdida. É o item 77, Tatiana. Tem 7,7 da pauta. Desculpa, aquele outro ficou como? Foi negado o provimento por maioria, vencido o doutor Andrada. Luiz Eduardo Jorge pelas conclusões. Tadinho do Andrada. Tá bom. Obrigada. Tadinho, doutor Andrada. Então, aqui, esse daqui eu vou ser breve. São vários recursos da mesma contribuinte, já passou aqui pela Câmara Superior, nesse ano, né, da CEMIG. Então, é recurso delas, quanto àquela questão da compensação equivale a pagamento, né, para a questão da denúncia espontânea, pagamento a destempo. Então, aí, meu voto sempre foi considerando que o pagamento equivale a compensação, né, equivale a pagamento. Então, diante disso, aqui eu estou dando provimento ao recurso especial do contribuinte. Sendo rápido. Se é auto de infração ou é pedido de restituição? Então, peraí. Se eu não me engano... Isso que eu estava pesquisando aqui no relatório. É pedido de compensação, né? Declaração. Eu acho que é pedido de compensação. É pedido de compensação. O único
A única matéria é essa. Se tem equipara mais ou não. um. A Somente equiparação isso. de compensação ao pagamento para fins do artigo 138, né, CTN, denúncia espontânea. Então, eu dou provimento, né? Nem vou ler meu voto todo não, porque todo mundo já sabe do meu entendimento. Pergunta do doutor Luiz faz muita diferença. Doutor Andrada. Presidente, como a doutora Érica disse, a situação já que nós enfrentamos várias vezes, houve divergência para negar provimento ao recurso da CEMIG. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Luiz. Eu acompanho a divergência, presidente. Doutor Balcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Divergência. Doutora Vanessa. Com a relatora. Agora são uns 3 minutinhos que eu estou olhando uma... O meu voto que só está citando aqui é esse último aqui. Doutora Érica. Deixa eu ver aqui. Ai, peraí, só um minutinho, que caiu aqui para mim, peraí. Ele fechou aqui sem querer. O que eu falo? Compensação é forma extinta de extinção do crédito tributário. Pelo pagamento. Eu acho que foi um voto seu, pera só um minuto. Tem um voto mesmo, são 3 votos aqui. Um da Vanessa, vencido. Um da Tatiana, vencido. E acho que o outro é seu. E o meu vencedor. Eu estou lendo agora também que isso é compensação realmente. Não, é compensação, né? Isso. E denúncia espontânea normalmente é alto, gente. Mas aqui é uma compensação. Todos da CEMIG são compensações. Compensação, né? Rodrigo, é aquela situação que ele apresenta de como para quitar o débito, e ele quer quitar o débito sem multa de mora. Ah, tá. Entendeu? Ele tem o crédito, mas ele quer quitar o débito sem multa de mora, alegando que é a denúncia espontânea. Isso. Aí nessa diferença aí, coloca os acréscimos legais. Aí tem Tanto é que eles até pararam de fazer sustentação oral. Eles faziam sustentação oral no começo, agora pararam. É o escritório até que o Taxa, né? Que sempre fazia aí a sustentação oral. Até esse ano eles fizeram, pararam de fazer. Estou votando com a divergência. Meu voto já é com a divergência. Só estava procurando aqui evidência de realmente ser compensação. O resultado ficou o seguinte: pelo voto de qualidade, negou-se o provimento do recurso especial do contribuinte. Vencidos os conselheiros Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir. Voto vencedor. Vencedor doutor Luiz Eduardo. Já tem. Sete, 8. Doutora Érica. Recorrente Fazenda. Interessado Luiz Vanderlei Favero. Parece ser sua decadência. Isso. Então, aqui é um recurso da Fazenda contra a decisão que a maioria dos votos acatou pela unanimidade de decadência, né, e por unanimidade de voto é provimento social recurso, né. Então, a Fazenda interpôs recurso aqui contra o contribuinte alegando contrariedade à lei, especificamente afronta o artigo 45 da Lei 8.212. Então, eu lembro que desde o começo, quando eu entrei no CARF, quando a Fazenda Nacional entra contra, suscitando divergência especificamente contra a afronta ao artigo 45, a gente não tem conhecido o
recurso especial da Fazenda. Então, assim, que a Fazenda Luz, esse recurso especial que inicial, que é para afastar a aplicação do presente caso das disposições do artigo 45. A decisão recorrida enfrentou e declarou ainda que forma reflexo a inconstitucionalidade do referido dispositivo. Assim, não poderia ser decisão recorrida afastar a incidência do artigo 45. Dessa maneira, o recurso especial insurge contra a aplicação do prazo. Entendo que o recurso especial não deve ser conhecido em razão da declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, como aí teve a súmula vinculante número 8, né, declarando a inconstitucionalidade, então, como foi declarado inconstitucional um artigo em qual ela está pedindo contrariedade à lei, só que esse artigo já foi declarado inconstitucional, a gente não conhece o recurso especial da Fazenda. Doutor Andrada. Doutora Érica, eu não estou lembrado que é assim, não. Na verdade, é o seguinte, quando o espaço de admissibilidade foi elaborado, ainda não tinha a regra da inconstitucionalidade. Então, quando eu acho, posso estar enganado, eu acho que a gente tem considerado o recurso de contrariedade à lei pela data do despacho de admissibilidade. Que eu lembre, não era assim, não. Não. Não era assim. Eu tenho tanto de voto Podia me falar um caso que eu não lembro. De fato, não lembro. A gente começou com o Júlio. Quando é contrariedade à lei... Foi com o Júlio que levantou isso. Quando é contrariedade à lei, a gente não conhece, porque não existe lei. Porque não existe a lei. Quando é divergência, a gente nega. Correto, doutor Luiz? Isso. Quando era divergência, a gente negava. Aí depende a data do recurso com despacho. Confesso que eu não lembro. Eu estava deliberando para conhecer o recurso. Doutor Luiz, você está no mudo. Você está no mudo. Eu não consegui depreender a situação, porque enquanto vocês faziam a discussão, eu estava preparando aqui o voto vencedor para não me esquecer. Eu peço desculpas, eu não consigo ter foco em duas coisas ao mesmo tempo. A senhora podia me explicar o fato de novo, por favor? Esse caso é contra a Fazenda, ela entrou com recurso contra a contrariedade à lei, que é do artigo 45. Só que esse artigo 45 foi declarado inconstitucional, uma vinculante número 8. Então, assim, desde quando eu entrei no CARF, foi levantado isso por Júlio, foi a primeira vez, a gente não tem conhecido esse recurso, porque como foi contrariedade à lei, só que a lei foi declarada inconstitucional, não tem mais contrariedade. Se fosse por divergência, aí sim, a gente conhecia e negava. Negaria. Entendi e faz lógica. Tem lógica isso. Aqui na terceira era assim, a gente... Doutor Andrada, como é que você vai entrar com um recurso com contrariedade à lei que não existe? Porque os efeitos... Contrariar o quê? Porque na data do recurso, a lei não tem recurso existia, né? Como? Na data do recurso e da sua admissibilidade, existia a contrariedade. Sim. Se o recurso foi interposto antes de ter sido declarado inconstitucional, aí a gente tem que negar. Na verdade, presidente, eu lembro que o primeiro caso que a gente discutiu isso foi eu acho que eu fui relatora, e o doutor Andrada não estava ainda na turma também. E quem levantou isso realmente foi o doutor Júlio César, e refazendo a admissibilidade, ainda que tenha sido declarada posteriormente a que o recurso tenha sido admitido, a gente entendia que para esses casos de contrariedade à lei, não conhecia, porque teria perdido o objeto, e se a Fazenda tivesse entrado por contrariedade à lei e divergência, que às vezes acontecia, de a Fazenda trazer a contrariedade à lei e também um paradigma, conhecia e negava. Exatamente isso. Presidente, eu estou pronto para votar. Eu não lembro da discussão se interpunha o recurso antes ou depois da... Não, é irrelevante. Era irrelevante. Depois o recurso é antigo, É irrelevante, então, né? E tem um acordo 9303002614 do Dr. Júlio, que ele fala que o recurso especial por contrariedade à lei ou evidência da prova prevista nos regimentos do Conselho de Contribuintes tem por requisito a demonstração da contrariedade arguída. Ausente do recurso qualquer referência a dispositivo legal à prova dos autos em tese contrariada, dele não se pode conhecer. Eu lembro que realmente era irrelevante, presidente.
A gente não discutia a data da interposição. Doutor A Jorge, gente não discutiu. Só queria perguntar, a doutora Érica não está conhecendo? Não estou conhecendo, porque o recurso é contrariedade ao artigo 45 da lei. Mas não é o que está no seu voto. no voto está negando. Desculpa, é não conhecido. A última... Não, é que tem, presidente, no voto da doutora Érica tem a parte do mérito, na página... Tá, entendi. Ela está fazendo... porque tem um voto do mérito. Tá, é isso mesmo, eu Jorge. sempre coloco mérito. A doutora Érica traz... Se conhecida, ela nega, Jorge. Se conhecida, ela nega. Ok, agora entendi. Eu estava indo na parte final. Ok. Não, é lá na página 4 que tem. Eu não estava entendendo a discussão com a conclusão. É a página 4. O resultado não altera somente o dispositivo. Doutor Andrade, então, como vota? Presidente, eu não estava, né, por ocasião desses julgados citados aí. O que eu aprendi aqui durante esse tempo é que quando o recurso é por contrariedade à lei e não foi por maioria, aí não foi por unanimidade, a gente conhece e verifica se estava certo ou não. Eu não lembro de ter acontecido de forma diversa nenhuma vez, então eu vou manter esse entendimento e vou conhecer do recurso. Tá, então o doutor Andrade abriu uma preliminar de conhecimento. Doutora Tatiana. Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Doutor Luiz. Também acompanha a relatora, presidente. Doutor Valci. A relatora. Doutor Jorge. Eu também não participei de nenhum julgamento nesse sentido. A minha pergunta é a seguinte: na data do despacho de admissibilidade já tinha decisão do STF? Não, a questão, assim, não, provavelmente não tinha, mas a questão que, quando a gente discutiu isso pela primeira vez, independia de data, né, porque não tem mais uma lei para contrariar. É que a decisão do STF teve efeitos ex tunc, retirando o artigo do ordenamento político desde sempre. Ok, acompanha a relatora, presidente. É como se ela nunca tivesse existido, por isso que a gente votava independente da data. Diferente se houvesse modulação, mas não teve modulação nesse caso. Doutora Vanessa. Acompanha a relatora, presidente. Também acompanha a relatora no conhecimento. Então, no conhecimento, por maioria de votos, conheceu-se do recurso vencido do conselheiro Andrada. Mérito? Não. Não. Acabou. Acabou o conhecimento. Não conhecemos. Item 79. Recorrente, Fazenda, interessado, JB Açúcar, doutora Vanessa. Sim, já está na pasta. Esse eu fiz uma alteração no voto. Só um minutinho, presidente. Eu vou anotar o resultado do anterior. A gente consegue acabar antes das 18, se formos rápido. Tudo pelo Jorge. Doutor Jorge só precisa estar liberado às 7. Perfeito, doutor Luiz. Podemos ir aqui em frente. Então, o 79, JB Açúcar e Álcool. Aqui, só relembrando esse processo. Ele não está na pasta, doutora Vanessa. Oi? Não está na pasta, né? Tá. Vista Andrade. Vista Andrade. No voto recorrido, no dispositivo, o relator, ele consignou que ele estava reconhecendo a decadência em razão da homologação tácita das compensações. Mas relendo o voto, reanalisando o processo, e aí eu na sessão de setembro, eu havia trazido um voto da homologação tácita pela possibilidade, enfim, aí a gente entrou na discussão se realmente era o caso de homologação tácita ou apenas decadência, né? E aí eu fui em vista com o doutor Andrade e eu também fui reexaminar esse ponto. Até porque eu não estava conhecendo o recurso da Fazenda, porque a Fazenda traz a decadência e não a homologação. E eu entendi que realmente
a razão de decidir do acórdão recorrido era o conhecimento da decadência, tá? Não tem relação com a homologação tácita das compensações. Então, aqui eu refiz o voto, né, admitindo, então, o recurso da Fazenda, vou só ler esse parágrafo último aqui da admissibilidade. Na análise do acórdão recorrido e das alegações trazidas pela Fazenda, verifica-se que deve ser conhecido o recurso, pois tanto o recorrido quanto o paradigma, o que se discute é qual dispositivo deve ser aplicado para a contagem do prazo decadencial, se o 150 parágrafo 4º ou 1731 do CTN, quando não há o pagamento, né? Então, assim, deve ter prosseguimento o recurso especial. E no julgamento, então, de mérito, eu coloco aqui, então, o recurso, o RESP do STJ, perdão, explico as hipóteses do 150 e 173, o voto normal, e aí eu coloco assim: feitas essas considerações, passe o exame do artigo de lei aplicável ao caso. O litígio decorre do auto de infração lavrado para exigência da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, no período de janeiro de 2002 a janeiro de 2004, e do PIS de janeiro a novembro de 2002. A contribuinte teve ciência do auto de infração em 13/9 de 2007. Conforme restou comprovado nos autos do processo, houve compensação dos valores em DCTF. Então, foi consignado no relatório da ação fiscal. Dos valores declarados na DCTF, então a relação dos débitos declarados da COFINS e do PIS figuram os relatórios dos sistemas TAS e consulta DCTF, tal. Somente foram pagas através de DARF as contribuições referentes ao mês de julho de 2002, conforme pode ser verificado no sistema. Todos os demais débitos declarados foram compensados, não nos cabendo aqui analisar a legitimidade das compensações, pois este lançamento de ofício só abrange as diferenças não declaradas. Então, houveram essas compensações. Então, a situação dos autos é análoga ao acórdão 9303007696, cujo voto dessa conselheira relatora também considerou a compensação equivalente a pagamento. Então, por considerar essa compensação em DCTF equivalente a pagamento, eu aplico 150 parágrafo 4º do CTN e confirma a decisão recorrida, né, que declara a decadência dos créditos tributários de PIS e COFINS dos períodos de apuração anteriores a 13/9 de 2002, ou seja, de 1/1 de 2002 a 12/9 de 2002. Então, estou negando o provimento ao recurso da Fazenda. Doutor Andrada. Eu também fiz uma análise, coloquei uma análise na minha pasta. Curiosidade, o código de infração desse processo foi elaborado pelo Cláudio Lossi. Valores declarados inferiores ao devido. E ele faz uma análise da decadência no próprio lançamento. Ele fala que ele está lançando diferenças e que houve pagamento somente no mês de julho de 2002. Nos demais meses houve compensação. Então, reforço que os fatos que a doutora Vanessa relatou confere, né? Na verdade, o acórdão recorrido, o voto vencido do acórdão recorrido, entendeu que, como as compensações foram não homologadas, então, nem pagamento nem compensação existiu. Mas aí é outra discussão, né? Mas pelo próprio relatório do termo de verificação fiscal, fala que no mês tal houve pagamento, nos demais meses houve compensação e que ele estava lançando só as diferenças. E nós estamos contando o prazo para compensação. Então, a gente tem que considerar que tinha compensação, né? Mesmo sendo homologado ou não, como o voto vencido falou. Então, é aquele voto já tradicional da gente, de abrir divergência, não se equiparando compensação a pagamento. Então, por essa razão, eu dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Doutora Tatiana. Com a relatora, presidente. Doutor Luiz. Com a divergência. Doutor Valcir.
Com a relatora. Doutor Jorge. Com a divergência. Doutora Érica. Com a relatora. Também voto com a divergência. Então, pelo voto de qualidade, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Aqui é auto de infração, presidente. Classificação? É, né, Andrada? Então, muda o resultado. Você vê como são as coisas. É a mesma matéria do anterior, que era compensação, negou por qualidade, e aqui é a mesma matéria, o resultado foi inverso. Corri o olho aqui também, não percebi que era auto de infração. É auto de infração. Então, pelo voto de qualidade, negou-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Vencido os conselheiros Andrada, Jorge, Rodrigo e Luiz. Ponto. Resultado com base no artigo 19 da Lei 10.522, com redação dada pela Lei 13.988, 2020. Fica dessa forma o resultado. Doutor Luiz Eduardo, recorrentes, já foi esse, né? Casa da Cultura Financeira. Doutor Andrada, recorrente, Cruzeiro do Sul Educacional, interessado Fazenda. Eu sou 2. Mais 3 à tarde, mais 11 de ontem. Está na pasta, presidente. Isso aí saiu com vista, salvo engano, para a doutora Tatiana, tá? Sim, eu pedi vista, porque a discussão era em torno do SEBAS, né? Que o doutor Andrada considerou que é legítima a exigência de cumprimento do requisito previsto no inciso 2 do artigo 55 da 812 para gozo da imunidade em relação às contribuições sociais referidas no artigo 95, parágrafo 7º da Constituição Federal de 1988. Né? Então, eu pedi vista por conta da decisão do STF, que eu queria dar uma olhada, né? Porque ele também fala das contrapartidas, né? Aí, o que eu entendo? Que o STF decidiu que certas exigências não serão mais necessárias na educação e na assistência social para a obtenção dos SEBAS, né? Os ministros consideraram que a reserva de lei complementar para a definição das contrapartidas a serem observadas pelas entidades beneficentes no país. Em decisão do ADI 4480, em relação às contrapartidas, o STF decidiu que é inconstitucional a exigência de certas contrapartidas materiais para a obtenção dos SEBAS, nas áreas de educação e assistência social, como requisito para a imunidade das contribuições para a Seguridade Social. E aí foi assentado pelo plenário a constitucionalidade do artigo 55, inciso 2 da 812, e alterou a tese firmada no julgamento do recurso extraordinário 5666622, para que seu teor passe a ser o seguinte, né, que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 2º da Constituição Federal, especialmente no que se refere às contrapartidas, né, a serem por ela observadas. Então, o SEBAS, ele não é mero certificado formal com a finalidade de chancelar requisitos previstos na lei complementar. Isso porque o certificado só é concedido se forem cumpridas as condições que são essas contrapartidas previstas em lei, né? Assim, não afastar a sua exigência é incoerente com a própria tese firmada pelo STF 566622, segundo o qual as contrapartidas materiais para a fruição da imunidade tributária devem estar previstas em lei complementar. Hoje, para você obter os SEBAS, as contrapartidas estão previstas em lei ordinária e não lei complementar. Então, assim, por isso que ninguém entendeu essa decisão do STF, porque ele considera constitucional o artigo 55, mas ele fala que as contrapartidas que estão em lei ordinária deveriam se dar pela lei complementar, inclusive para retirar, né,
o certificado SEBAS. Por isso que houve foram postos embargos, né, de declaração, e a decisão não está ainda transitada em julgado. Então, a meu ver, o que eu entendo que com a decisão hoje do STF, todo mundo poderia obter o SEBAS. Por quê? Porque os requisitos, as contrapartidas que estão em lei ordinária, não deveriam estar em lei ordinária, deveriam estar em lei complementar, né? Então, é justamente isso que trouxe os embargos, porque ninguém entendeu o que o STF quis dizer. Então, nessa linha, eu entendo que no caso do contribuinte, não há ainda exigência para os SEBAS, porque as contrapartidas para retirar os SEBAS, na verdade, as contrapartidas deveriam estar em lei complementar, não em lei ordinária. Então, eu peço vênia ao relator para divergir, né? E eu gostaria até de apresentar uma declaração de voto que eu escrevi sobre isso, presidente. Esse é meu voto. Perfeito. Declaração de voto, se o voto for vencido, né? Mas, assim, sim, presidente, desculpa. É que, assim, a decisão do STF está muito ruim. Vou te dizer, está muito ruim. Doutor Luiz é expert nesse assunto. Presidente, não está transitado em julgado, está pendente de embargos, há possibilidade de interpretação no sentido do que a doutora Tatiana colocou, mas também há possibilidade de interpretação no sentido de que vale a lei ordinária sim. O requisito é que pode não ser, mas tem que ter SEBAS. Então, como não está nos vinculando, eu vou manter o entendimento que nós vínhamos tendo e acompanhando o relator. É como voto. Doutor Valcir. Eu tinha uma interpretação, com o status de imunidade, sempre fiz uma interpretação bastante restritiva e com exigência de SEBAS. Agora, com a decisão do STF, com toda a vênia ao entendimento dos colegas, doutor Andrade, doutor Luiz Eduardo, eu entendo que se aplica o artigo 14. Como está bem posto no voto do senhor doutor Andrada, ele atende ao artigo 14 do CTN. Então, nesse sentido, voto com a divergência. Muito bom, se não me engano, a ação do Supremo é contra o artigo 60. Qual é o artigo? Eu esqueci o nome da 55 da Lei 8.212. Da 812. Mas o pedido de inconstitucionalidade é dizendo que a única possibilidade seria de uma lei complementar e que já haveria no artigo 14 a matéria sendo tratada, ainda que não exaustivamente, mas estaria lá e ficaria aquilo valendo. Esse voto também. Só essa. Se vale 14 mais 55, se vale 14 puro. Doutor Jorge. Eu acho que o doutor Andrada adentrou nessa questão do que se discutiu no RE 566222, e o fato é que não tem SEBAS na empresa, e esse é um dos requisitos. Então, acompanhe o relator. Está aqui na pauta, peraí. Doutora Érica. Realmente, isso aqui é um caso bem complexo, né? A decisão foi bem difícil de fazer a interpretação dela, nós discutimos muito aqui internamente também, né? Eu até vi algumas lives sobre esse assunto, eu concordo com a doutora Tatiana e vou acompanhá-lo. Se ele cumpriu os requisitos lá do artigo 14, para mim já está suficiente. Doutora Vanessa. Eu vou acompanhar a divergência também, presidente, em razão dessa decisão do STF, embora ainda não totalmente vinculante, né? Acho que já estabeleceu ali os critérios. Essa decisão a gente não estava julgando essa matéria. Voltamos
a julgar, a assessoria do CARF falou que não havia mais impedimento, assessoria jurídica. Mesmo não transitando julgado, presidente? Como? Mesmo não tendo transitado julgado? Porque tinha um ofício do STF pedindo para não julgar. Aí a assessoria jurídica falou que já não há impedimento mais, porque já julgou. O ofício do STF era para guardar o acórdão. O acórdão foi proferido. Exato. Isso. O ofício do acórdão. Já temos acórdão. Mas esse questionamento da senhora foi feito por várias pessoas. Eu também sempre botei dessa forma para evitar as fraudes nessas filantrópicas que ajudavam somente aos donos. Foi por isso que foram feitos esses requisitos. Havia um controle maior. E eu acho que esse controle realmente é válido. Na época foram feitas inúmeras fiscalizações e achou-se muita empresa, muita faculdade, muito hospital travestidos de filantrópico, que realmente não eram filantrópicos. Eu voto com o doutor Andrada também. Mas vai ser o mesmo caso anterior, sem voto de fração. Correto, doutor Andrada? Então, pelo voto de qualidade, deu-se provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Andrada, Luiz, Jorge, Rodrigo. Resultado, fundamentado no artigo 19 da Lei 10.552, com redação dada pela Lei 13.988. O resultado. O outro é o meu processo, que é o último, que está com vista para o doutor Andrada. Voto vencedor, presidente. Voto vencedor, presidente. Voto vencedor, doutora Tatiana. Doutor Andrada, pode ir direto ao voto vista. Tem uma visão diferente aí, que eu vou manter o meu voto por enquanto, mas temos interpretações diferentes agora. Doutor Andrada, com a palavra para o voto vista. Bom, pessoal, o que motivou o pedir vista desse processo foi uma crítica, uma observação informal que o Dr. Marcelo Giovanni fez, fazendo uma observação em relação ao nosso resultado do nosso julgamento 9303-010-491 de junho de 2020. Salvo engano, foi relatoria do Dr. Jorge, em que nós, por unanimidade, decidimos que não cabe tributação do PIS e COFINS sobre receitas de prestação de serviços a terceiros por profissionais de cooperativas de trabalho. Aí o doutor Giovanni, ele falou, olha, essa decisão é contrária ao que foi decidido no recurso extraordinário 699-362, Rio de Janeiro, trânsito em julgado em 25 de 2016, sobre o rito da repercussão geral. Então, eu pedi vistas, né, foi a primeira vez depois que ele fez essa observação que a gente voltou a estudar esse assunto, e fui analisar o recurso extraordinário 599-362. Eu li esse acórdão na íntegra, e também o acórdão de embargos. E tenho que concordar com o Marcelo Giovanni. Nossa decisão naquele acordo foi em contrariedade à decisão do STF. Pela leitura, entendo que o STF decidiu ser tributável todos os ingressos das cooperativas de trabalho em sua relação com terceiros.
o que significa que os valores dos planos vendidos e os atendimentos efetuados pelos cooperados sempre em relação aos clientes terceiros são tributados pelo PIS e pela COFINS. Obviamente, admitidas as extensas reduções, deduções, né, previstas em lei, né? Teve até uma lei com efeito retroativo aplicável às operadoras de plano de saúde, que são dedutíveis todas as despesas, mas não do ponto de vista de não tributação dos atos, porque não são atos com cooperados, são atos com terceiros. Então, diante disso, eu dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Mas naquele meu processo, doutor Andrada, era atos com cooperados, se eu bem me lembro. Não era Unimed. Eu não vou discutir aquele, porque a gente já julgou, mas a gente tem que diferenciar isso aí, né? Eu estou lendo aqui suas observações e me surgiu isso. Doutora Tatiana, eu como relator, eu neguei provimento de recurso da Fazenda. Certo. Doutora Andrada, divergência em relação ao meu voto. Eu usei aquele voto nosso de sempre, das cooperativas. Então, eu estou falando e estava com o microfone desligado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nas cooperativas de trabalho, tipo Unimed, e até as outras também, a maioria dos atos de receita, que envolve receita, não são com o cooperado. Por exemplo, o plano de saúde que é vendido, que você paga mensalidade. Essa relação não é uma relação com o cooperado, é uma receita relacionada a terceiros. O atendimento do médico, quando ele vai lá e atender o paciente. O paciente não é um cooperado, o paciente é um terceiro. E tem receita dessa situação. Por exemplo, no meu caso, que sou associado da Unimed aqui, sou cliente, eu pago, cada consulta que eu faço, eu pago R$50 pela consulta. Eu estou pagando, e isso aí não é uma receita advinda de um ato cooperado, é uma receita advinda de um terceiro. Eu salvo equívoco na leitura da decisão do STF. Eu entendo que praticamente todos os atos dessas Unimedes não são cooperados, e é evidente que, como é uma operadora de plano de saúde, eu não sei se a gente aplica aqui de ofício, né, faz uma referência às deduções previstas na lei, né, que praticamente todas as despesas da operadora de plano de saúde, com aquela lei de 2013, são praticamente todas dedutíveis, o que acaba que uma coisa não vai onerar tanto a situação dela, não sei se aplicava que é o caso. Mas a leitura dessa decisão do STF, na minha avaliação, não são atos cooperados. Então, não seria atingido pela decisão do STJ, que falou que os atos cooperados não são tributáveis, né? É isso aí. Eu concordo em relação, mas, por exemplo, quando for uma cooperativa, exemplo, de táxi, por exemplo, o táxi é um cooperado, então é uma relação com o próprio cooperado, então a gente tem que, concordo com o senhor, mas tem que se analisar caso a caso, né? Não me lembro aquele meu processo, mas não era Unimed, isso eu tenho certeza. Só essa observação. Esclarecido, acho que tem que estar botando agora, então, doutor Luiz, né? Não, sou eu, presidente. Eu vou acompanhar o presidente, porque tem um RE que justamente é citado em vários acórdons que tratam de cooperativa de trabalho, e justamente eles enfrentam essa questão, né, do cooperado sendo não um empregador, porque não existe na cooperativa de trabalho, né, e com terceiros, né, prestando serviço para terceiros. Então, eu acompanho o relator, presidente. A gente tem julgado dessa forma. Presidente, o voto do doutor Andrada, aliás, eu faço aqui uma referência ao doutor Marcelo Giovanni, ele é um colega muito interessado
e muito humilde pro muito estudo que ele faz, né? E ele nunca colocou as questões como posições, mas sim pediu que se fizessem considerações sobre fatos. E me traz aqui uma tranquilidade em compreender alguma lógica na legislação. Não há lógica nenhuma em você permitir que uma cooperativa que explora um plano de saúde tenha um tratamento fiscal totalmente diferenciado de uma outra empresa que faz a mesma atividade. Essa cooperativa ela não tem as restrições de uma entidade sem fins lucrativos beneficente. Não tem que ter SEBAS. Então, fez sentido o que o doutor Andrada trouxe para nós, que é o seguinte, uma relação entre a empresa, entre a cooperativa e o cooperado, que é a relação entre o plano de saúde e o médico que faz parte da cooperativa, e essa sim está albergada, está tudo certo. Agora, para fora, é uma relação de mercado. Não faria sentido a gente dar um outro tratamento tributário. Isso causaria um efeito extrafiscal do tributo que nunca entrou na minha cabeça. E como tinha decisão vinculante, eu aplicava. Agora, com essa leitura que foi feita aqui, eu me sinto muito mais à vontade para ver lógica no sistema. Então, acompanho a divergência, presidente, com todas as vênias ao presidente. Acompanhando o Andrada? A divergência, doutor Andrada. Eu nem vou pensar. Ficarei vencido com ele. Doutor Valcir? Eu agradeço ao doutor Andrada pelo voto vistas e a provocação feita pelo colega especialista Giovanni. Trata-se, na verdade, de um imposto, né, não cumulativo sobre o consumo, né? Esse é o nome correto, tecnicamente falando. Então, eu voto com a divergência. Ele é repassado para o usuário, o cliente, o pagamento já na composição dos custos do plano. Então, nesse sentido, voto com a divergência. Doutor Jorge? Eu não tinha entendido muito bem a matéria fática, pelo que o doutor Andrade está falando, aqui não está se tratando entre o Unimed e o cooperado, que é o médico, ou são os médicos. É isso, doutor Rodrigo, relator? Presidente. Doutor Andrade, não, no meu caso, doutor Andrade abriu divergência. Não, eu fiz uma pergunta, presidente, o seguinte, o doutor Andrade está colocando que o seu voto está dizendo que caberia que os atos da Unimed com terceiros, com o hospital, com os fornecedores, seria uma relação de ato cooperativo? O seu entendimento é esse? No meu entendimento, sim. Todos esses atos seriam. Em qualquer, mesmo que não fosse com os médicos, com os hospitais conveniados. Ou ato cooperativo, ou ressarcimento por outros. Os que não forem cooperados, os que não forem cooperados também sairiam da base de cálculo. O cooperado não tem dúvida, para mim. Não, mas aí eu fiquei em dúvida se aí o entendimento do doutor Andrade não vai ao encontro do seu entendimento. Não, o doutor Andrade está abrindo uma divergência de um estudo que o pessoal fez aqui no... Eu sei, presidente. Doutor Andrade, o senhor entendeu minha pergunta? Entendi. Não sei se eu entendi, não, doutor Jorge. Você está perguntando do caso concreto desse processo aqui? Exatamente. Eu entendo que sim. Eu acho que a única fonte de receita, não vou dizer única não, porque eu não sei se tem mensalidade de associados, de cooperados, não sei. Mas a fonte,
tanto por cento da fonte de receita das Unimédias, ou vem de quem compra o plano de saúde, ou vem daquela parte que você paga quando você faz uma consulta. Basicamente é isso. Mas é de Eu prestadores... não li o voto do presidente, mas aí o voto do presidente está dizendo que cabe é ato cooperativo também, nessa hipótese? Não, nesse voto em si, não. Nesse voto eu trato só de isenção. É que aí, presidente, posso fazer uma contribuição? Pode. Nesse voto em si, eu não entro no ato cooperativo, porque não precisou de entrar no ato cooperativo. Certo. Que o presidente parte do pressuposto de que esses atos... Travou. Eu trato só do Travou, do artigo 6 da Lei Complementar 70. Eu até faço uma razoadozinha aqui das mudanças legislativas. Foi isento, depois não foi isento. E nesse período, está aqui que é de 92 a 95, eu considero que vigia a isenção. Presidente, tem um trecho do seu voto. Dessa forma, as receitas decorrentes dos serviços médicos hospitalares prestados pelos médicos cooperados aos usuários dos planos de saúde, operados pela sociedade cooperativa, incluindo consultas médicas, serviços hospitalares, clínicos laboratoriais, constituem serviços próprios às atividades da cooperativa de serviços médicos e se enquadram em inciso 1 do artigo 6º, citados e transcritos acima. Ou seja, na prática, você está considerando que essa relação aqui é um ato cooperado. Sim. Porque para ser isento, você tem que considerar que isso aqui é um ato cooperado. Esses meios são aqueles que são donos da cooperativa. Donos, assim, cooperativa não tem dono, né? Esses meios são aqueles cooperados. Sim, os e não os prestadores de serviço. Tem diferença. É isso que eu queria entender. Tem diferença. Pois mas do meu entendimento... Cooperado não tem dúvida para mim. Eles são cooperados, mas eles prestam serviço para terceiros. Isso, em tese, né, no meu ponto de vista, contraria o RE do Supremo. Mas nesse caso, eu não vi como o sujeito passivo é a Unimed, e eles são cooperados da Unimed, então não tem um terceiro aqui nesse caso. É isso que eu queria entender. É que a COFINS... Não consegui. É porque a receita dessa consulta vai para a Unimed. Claro, a receita, que serve de base de cálculo para a incidência do imposto... Então, é um ato cooperado. Cumulativo sobre o consumo, que a gente chama de COFINS. Não fica com o médico apenas. Exato. É pago pelo cliente, tanto pelas suas mensalidades, como na sua coparticipação. Na minha opinião, independente de ficar com o médico ou com a cooperativa, é uma receita advinda de um ato praticado com terceiros. Isso, o resumo é isso. Não, o terceiro seria um médico qualquer. Eu vou aqui no médico. Esse médico que eu pago para o médico, eu pago para o Unimed, o Unimed paga para o médico. Esse é o médico não cooperado. Eu não conheço, não conheço essa possibilidade, presidente. É que assim, aquela lei nova das cooperativas fala nessa possibilidade. São os exceção, mas ela é exceção, O médico, pela cooperativa, ele só vai poder atender os pacientes que são clientes da cooperativa. Todos os atos que o médico praticar com terceiros não vão ser através da cooperativa. Por isso seria um ato cooperado. Aí seriam consultas particulares, enfim, fora da relação com a cooperativa. Que não é o caso desse voto. Exatamente. Tem um RE 598085 que trata justamente da cooperativa de trabalho, e eles entram, de serviços médicos, eles entram nessa linha, né, nessa questão, e é engraçado aqui, que eles falam o seguinte: a natureza jurídica dos valores recebidos pelas cooperativas provenientes não de seus cooperados, mas de terceiros tomadores de serviço ou adquirentes de mercadorias vendidas, tal. São temas que se encontram sujeitos até a repercussão geral nos recursos
597, 315 e tudo mais que ainda não foi julgado, mas justamente é esse entendimento, né, específico para cooperativas de trabalho. Engraçado. Eu só não entendi bem aonde que a sugestão do Marcelo Giovanni entra nesse caso. Eu também não, sinceramente. Não, por isso a minha pergunta. Eu não entendi por que entra aqui. Porque aqui está simplesmente ato cooperado, médico, cooperativa, até a Lei 9.718, essa receita é isenta. Esse médico é o médico cooperado, é diferente. O médico cooperado é dono da cooperativa. É diferente do médico que presta serviço para a Unimed. Totalmente diferente. Doutor Rodrigo, olha o que decidiu o Supremo. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para declarar a incidência da contribuição ao PIS sobre os atos praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço. Quem que toma o serviço? Não é o cliente? Os não cooperados. Os não cooperados quem? Médicos não cooperados? A maioria dos médicos não são cooperados. Não, ao contrário, a maioria são. Se você for um médico que aceita o Unimed, não necessariamente ele é cooperador Unimed. Ele é prestador de serviço Unimed. Não, presidente. Para atender pela Unimed tem que ser cooperado. Tem que ser cooperado? Da cooperativa médica. E os repasses que ela recebe de outros? Os repasses que ela recebe de outros. Cada Unimed é uma Unimed. Exatamente. Se eu for um médico aqui em Brasília, ele vai, mesmo não sendo cooperado, ele vai me atender e vai receber um valor. A cooperativa vai receber um valor. Mas se pedir o reembolso, né, presidente? Mas para atender pelo plano de saúde, pela Unimed, necessariamente o médico tem que ser cooperado da Unimed, que pode acontecer o paciente ser atendido em uma região diferente da que ele tem o plano de saúde. Tem uma diferença. Eu vejo uma diferença dos cooperados e não cooperados. Os atendimentos são feitos por cooperados e por não cooperados. O que não vem ao caso aqui também. Porque aqui todos são cooperados. Independente de existir essa categoria ou não, que eu posso até olhar depois, o que aquela lei nova fala? Ela não fala dos repasses de atendimentos feitos por outros? Isso, mas outros fora daquela região da Unimed que a pessoa é associada. Tem vários níveis de plano. Bem, que seja de fora da região, mas ele não é cooperado de todos os Unimedes. Não, é isso mesmo. Mas para atender pela Unimed, ele tem que ser cooperado de alguma Unimed. Entendeu? Por isso que tem as redes de assistência não vai entrar, os meus em determinadas regiões. Não? É porque o entendimento... Eu acho que nem sempre. Um hospital não é cooperado. O hospital não pode ser cooperado. Eu sou atendido pelo hospital. Sim, o hospital pode ser cooperado, sim. Qual que é o problema do hospital? Não, cooperativo só pode ter pessoa física. Não. Cooperados só são... Não pode ter pessoa jurídica cooperada. Mas aí... Cooperado. Tem determinados hospitais que fazem o atendimento. Conveniado, mas não cooperado. Perfeito. Isso. A diferença é essa. Tem médico conveniado, tem médico cooperado. Isso. E se forem algum que não é... Aquele que recebe... Cooperativo não tem lucro. Os cooperados, além de receber consulta, recebem o resultado. E os não cooperados só recebem consulta. Isso. E atende pela Unimed, presta serviço para a Unimed, recebe pela consulta, mas não é cooperado. O cooperado é dono, entre aspas. E o cooperado, ele recebe a consulta, recebe da Unimed, ainda participa dos lucros. As sobras líquidas, né? É verdade. Que não é lucro, tem esse sobra. negócio mesmo, Rodrigo. E o voto do presidente aqui, André, estou vendo aqui, estou lendo aqui, ele conclui... Mas nesse caso, eu não trato dos não cooperados. As receitas decorrentes dos serviços médicos hospitalares prestados pelos médicos cooperados... Isso, nesse caso, eu trato de cooperado. Quer dizer, ele está partindo, o presidente, o relator, está partindo do princípio que os médicos são cooperados.
Ou seja, eu acho que as observações do Marcelo Giovanni não se encaixam aqui. É isso que eu tô querendo entender. Para mim não está se encaixando aqui. Eu não consegui ver a conexão daquele arrazoado para esse voto. Para outros votos, sim. Tem vários votos que lá vai escrever. Eu acho que já ficou claro, amigos. Podemos votar. Podemos votar. Agora eu já entendi bem. Não sei onde parou, presidente, a votação, acho que em mim. E para mim, aqui é isento. Não é que não faz parte da base de cálculo, como na outra lei. Lá fala, não faz parte da base de cálculo. Aqui não, aqui fala, é isento. É diferente. Posso votar então, presidente? Pode votar. Eu até perdi a votação. Vamos lá, doutor Jorge. Não, eu vou acompanhar o relator, até porque o relator está... Os fatos geradores aqui, embora o processo seja de 2015, ele deve ter sido apartado, os fatos geradores se referem a 30 de abril de 92 a 31 de 12 de 95. E a Mais uma vez faz falta o procurador aqui para aclarar algumas coisas. Ele coloca dizendo o seguinte, olha, essa isenção vigiu até 30 de setembro de 99, quando aí sim passou a viger a MP 1858-6, que a partir dali surgiu todas aquelas alterações, até aquele artigo 9º lá, que fez aqueles acertos para as Unimedes. Isso, aí depois veio aquela lei que foi feita especificamente para Unimedes, tirando da base de cálculo todos os serviços. Eu não consegui entender, Andrada, em fechar esse julgado do STF nesse processo aqui. Eu tentei fazer isso, tentei ser o mais simples possível. Esse cooperado é isento. Acompanhe as observações e com essa a gente poder ter que estudar mais ainda, acompanhe o relator. A gente tem que fazer essa diferenciação também entre conveniado e cooperado. Mas vou revisar todo aquele razoado também. Não, a gente está evoluindo nesse assunto. Exato. Em aberto. Acompanhe, presidente, o relator, senhor. Doutora Érica. Esse é um caso que a gente vai evoluir ainda muito para frente, vamos ter que estudar bastante. Eu acho que seria interessante ler essa decisão por inteiro, desde o caso, né, concreto, o que aconteceu no caso concreto para a gente ver, mas por enquanto eu acompanho o relator, depois a gente vê. Doutora Vanessa. Presidente, eu acompanho o relator, e só para colocar uma curiosidade com relação a essa questão de cooperado, não cooperado. Eu tenho hospitais que são credenciados aos planos de saúde. Isso, tanto que no âmbito de ressarcimento civil, só é permitido o ressarcimento pelo plano de saúde quando eu sou atendida fora dos hospitais credenciados em alguma situação de emergência, porque a regra é sempre procurar o atendimento em hospitais credenciados e médicos cooperados. Eu posso ter essas situações de ser atendida por um médico não cooperado, mas aí é exceção em casos de emergência. Então, eu sempre vou ter que ter esse vínculo com o plano de saúde. Então, por isso que eu entendo que é um ato cooperado, atendimento. Então, eu acompanho o relator. E aqui em Belo Horizonte, por exemplo, existem vários hospitais agora da Unimed. Então, assim, colocaram até maternidade, tem uma maternidade da Unimed, um hospital especializado de câncer, eu acho. Tem várias já unidades para isso, porque você precisa ser atendido dentro da Unimed. A Unimed é dono desses hospitais. Sim, são donos desses hospitais. E os médicos cooperados recebem lucro desses hospitais. Não pode usar a palavra lucro, estou usando aqui para as sobras. Hoje está sendo assim. Agora, eu concordo, doutor Andrada, as coparticipações, isso aí não é ato cooperativo. Então, isso tem que ser tributado, mas não é o que está se discutindo aqui. A coparticipação não é isento. Aí tem que ver se faz parte da base de cálculo ou não, de acordo com a época. Perfeito. Se bem que a lei é retroativa. Vamos lá, proclamar o resultado aqui, que já são 6 horas. Esse, se não me engano, é o último. Aí a gente encerra. Por maioria de votos, negou-se o provimento ao recurso. Vencidos conselheiros Andrada, Luiz e Valcir. Isso? Perfeito. Com isso, vou encerrada a sessão nessa tarde de dia 11. Votamos todos os processos.
Vou parar a gravação aqui. Presidente, gravação interrompida.